Hum? Olá, boa noite, tudo bem? Um prazer muito grande a gente poder estar começando mais uma live aqui do Projeto Temas. Por enquanto eu estou aproveitando para compartilhar um pouquinho mais do nosso momento e é uma oportunidade bem legal para você aproveitar e chamar pessoas que você conhece, chamar outras pessoas especialmente ligadas na área de educação, né, para poder acompanhar o nosso trabalho. Bom, vamos lá então. A BNCC está aí pegando para todo lado. Para quem não sabe exatamente o que é isso, é a Base Nacional Comum Curricular, que pretende trazer ideias novas para a educação. E aí começa uma discussão de vários lados, né? Pessoas dizendo que estão querendo tirar matérias, tirar conteúdos, tem pessoas discutindo que isso é uma ideia antiga, que não funciona exatamente da maneira como a gente pensa, né? Mas eu gostaria de pensar a BNCC a partir de alguns outros conceitos, de coisas bastante simples, bastante prática, tá? E a partir daí a gente entender como é o ser humano. Só que para a gente poder entender isso certinho, nós precisamos primeiro pensar o que está acontecendo no mundo. Algumas coisas que a gente, inclusive, já falou aqui nos nossos encontros do Projeto Temas, né? Nós estamos tendo maior instabilidade emocional, nós estamos tendo pessoas com nível de concentração baixíssimos, e isso não é apenas aluno, é também professor, são empresários. Nós estamos tendo conflitos bastante grandes entre as pessoas, e esse processo todo se deve a uma individualização muito grande, que não é culpa, por exemplo, das mídias sociais, não é culpa da internet, mas é culpa, sim, do mau uso, do péssimo uso que estamos fazendo todos nós a respeito disso. Vamos notar duas coisas interessantes, né? Há poucos dias atrás, a França decretou uma mudança radical com relação aos smartphones, proibindo de maneira total o uso de celulares dentro das escolas. E quando eu falo escola, eu estou falando qualquer escola, inclusive as universidades, e essa proibição se estende aos profissionais que trabalham naquele local. Isso está sendo muito contestado, está sendo muito discutido, mas, por outro lado, muita gente está falando talvez seja uma forma. Ah, é proibir? Não, mas saber que hora usar, de que maneira usar, tá? E mais agora, recentemente, nesse último final de semana, a Inglaterra lançou um desafio, ninguém é obrigado, tá? Mas o desafio fala para você passar um mês inteiro sem usar redes sociais. E muita gente está topando a ideia, muita gente está topando o desafio, tipo, como é que eu vou viver sem rede social, né? Essas duas situações, uma completamente imposta e a outra apenas sendo proposta, são muito interessantes para a gente pensar que ponto nós chegamos, de que maneira nós chegamos a essa situação tão conflituosa em que as pessoas estão se perdendo nas relações, e na medida em que elas vão se perdendo nas relações, as empresas vão perdendo com isso, a sociedade como um todo vai perdendo com isso, e algumas coisas que são da própria essência do ser humano, que é a dependência do grupo, a dependência das oportunidades, né, do repensar a vida, simplesmente vai ficando para segundo plano, e aí vem um aumento extremamente alto da própria essência do ser humano, que é a dependência do grupo, nós precisamos começar a dependência das oportunidades, desse quadro, em todas repensar a vida, muito especialmente vai ficando para segundo plano, e aí vem na raiz um aumento extremamente alto da própria essência do ser humano mais jovem, que é a dependência do grupo, um pouquinho da frase, pegar os mais jovens desse quadro, em todas proporcioná-los à vida, situações, ficando em que eles exercitem o diálogo, exercitem a troca de experiência, exercitem o perdoar e pedir o perdão, exercitem o cair e levantar, que a gente tecnicamente chama de resiliência, né? E esse exercício, que no passado ele era proporcionado dentro das famílias, dentro das escolas, até nas brincadeiras de rua, hoje, infelizmente, ele foi desaparecendo, então ele precisa ser novamente treinado. É até estranho imaginar que um ser humano que naturalmente se envolveria com outros, hoje ele precisa ser
de alguma forma, levado e treinado, reaprender esse tipo de comunicação, reaprender essa maneira de viver, tá? Para você que ainda não nos conhece, o Projeto Temas, ele já está existindo há mais ou menos um ano e pouquinho. A gente vem montando todo esse processo desde lá da metade do ano passado. Tínhamos uma ideia inicial de que ele fosse lançado bem mais rápido, mas o que nós estamos cada vez mais observando é que o volume de possibilidades, o volume de coisas a serem feitas é muito maior, então nós estamos aperfeiçoando o processo. A nossa plataforma agora está ficando muito bacana, interativa, muita coisa aparecendo. Ainda não está lançado, ainda não está à disposição de todo mundo. Já já vocês vão estar recebendo os links para poder acessar o material lá dentro. Por enquanto, a gente apresenta o nosso material aqui no Facebook, Projeto Temas, facebook.com/Projeto Temas, tá? Essa coisa é bem bacana, ela funciona de forma legal. E o Projeto Temas está tendo aí as suas primeiras respostas positivas, né? Na medida em que a gente começa a ver que não era simplesmente produzir material, produzir vídeo, tá? É mais que isso. Uma das coisas que nós estamos aqui pensando, por exemplo, é como poder medir as mudanças emocionais apresentadas pelas crianças, pelos alunos, como poder fazer com que essas informações elas se transformem em números, em situações palpáveis, para que a gente fale, cara, o trabalho está dando certo, está valendo a pena. Então, nisso a gente está demorando um pouquinho para lançar o projeto como um todo, mas estamos por aí passeando, viajando, discutindo, vendo coisas, conversando com gente muito interessante para poder trazer as ideias para todo mundo. Tudo bem até aí? Tá joia? Quem está comigo aqui para variar um pouquinho é o Guga Restino, que trabalha junto comigo dentro do processo. A gente está sempre trocando ideias e o Guga passeando pela internet, vendo reportagens interessantes. Ele vai mostrar alguma coisinha para vocês. Fala aí, Gustavo. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com vocês. É um prazer estar aqui aprendendo, né? E a gente aprende também com o seu comentário. Então, fica à vontade, entra lá, aí na Face, aí no lado no Face, põe a sua pergunta, coloque o seu comentário. Essa semana a gente viu uma reportagem. Eu vou tentar trazer a tela aqui para a gente discutir um pouquinho e sobre grandes empresas nos Estados Unidos, né? Mais ou menos 15 grandes companhias, entre elas o Google, a Apple e a IBM, que já não exigem diploma universitário para contratar. Onde a gente pode chegar nessa conversa, Guilherme? Como é que a gente pode abordar isso um pouquinho? Nós temos toda a reportagem aqui, nós vamos pegar um pouquinho, mas o Guilherme já vai encaminhar para entender isso. Tá joia. Olha, a gente pode chegar, não, a gente vai chegar ou já está chegando muito longe, né? Essa semana mesmo que nós estamos, eu tive a oportunidade de estar com estudantes de uma universidade aqui em Ribeirão Preto por 2 vezes, né? E dentro do curso a gente discutindo com os estudantes o quanto que o diploma que eles estão recebendo, são alunos de últimos anos, né? É extremamente importante, mas com certeza muito, muito menos importante do que já foi há 2 ou 3 décadas atrás, né? Por quê? Porque não é o diploma universitário, não é uma ou duas especializações que vão fazer a grande diferença na vida profissional. O que vai fazer a grande diferença é como que você vai gerenciar a sua pessoa, o seu conhecimento dentro dessas instituições. Como é que você vai gerenciar as possibilidades, né, de estar trabalhando no mundo com as tuas ferramentas, mas sempre lembrando que as suas ferramentas, quer seja da engenharia, do direito, da medicina, da psicologia, da pedagogia, quer seja qual for, ela ainda é pouco. E eu vou precisar sempre de ferramentas mais interessantes. Então, eu vou precisar sempre estar trabalhando da melhor maneira possível com conhecimento novo. E o que está acontecendo com as grandes empresas, e o Gustavo agora há pouco citou algumas de uma área específica, né, da informação, mas não é apenas com essas empresas. O que está acontecendo é que eles querem pessoas competentes, emocionalmente competentes, pessoas que além do trabalho técnico, além do conhecimento que é colocado em prática, que elas saibam dialogar, elas saibam fazer parcerias, elas saibam andar com os grupos, elas sejam colaboradores que trocam ideias,
e não simplesmente pessoas que repetem modelos, repetem ideias. Então, isso que a gente acabou de colocar em prática, que vem dos Estados Unidos, nada mais é do que uma realidade que já está se instalando no Brasil, de uma realidade de colaboração, troca de ideias. Então, vamos lá, simplesmente você que é pai, você que é mãe, repetem a gente, como pai, sempre pensa no isso que a gente acabou de colocar em prática, que vem dos Estados Unidos, nada mais é do que uma realidade pensamento, está se instalando que ainda assim tem uma realidade de colaboração, troca de ideias. Meu filho precisa de uma profissão que é pai, você que é mãe, repete a gente como pai sempre pensa nisso que a gente acabou de não existe, vem precisa de uma capacidade de se adequando às necessidades, de estar sempre querendo aprender, aquilo que a gente chama de conhecimento 360 graus e que está diretamente ligado à curiosidade. E aí eu falo, caramba, será que a escola de hoje ela transforma o aluno num curioso? Ou, pensando por um outro ângulo, ela mantém acordada a curiosidade que já é natural da criança? Uma criança, quando nasce, um bebê, ele já vem com curiosidade. A escola anda secando essa curiosidade quando ela entrega coisas prontas, da mesma forma como a internet entrega muita coisa pronta, né? Ou a escola vem aguçando isso daí, ela vem trazendo esse conhecimento de maneira que o aluno, ficando curioso, ele sempre tenha vontade, ele queira mais, e a partir daí ele vai crescer um adulto que não é ansioso por querer muitas coisas, mas que ele, pela curiosidade, ele consegue ir se abastecendo e trocando com outras pessoas informações. Pensar isso é muito, muito, muito importante, tá? Eu gostaria que a gente fosse se ater a algumas coisas, né? E eu estou, de vez em quando, dando uma baixadinha aqui na minha cabeça, porque a gente vai buscar algumas reflexões a respeito de por que a BNCC vem com tanto impacto, tá? Eu trouxe alguns pensamentos a respeito disso que são fundamentais. A BNCC, ela traz a ideia seguinte: nós teremos 10 grandes pilares, e esses 10 grandes pilares têm que ser extremamente respeitados. Professor, grava isso. Isso é lei. Isso não é uma ideia. Isso não é uma proposta pedagógica. É uma lei. Quer dizer, iniciando agora, por volta de 2019, as escolas serão avaliadas se os alunos estão realmente conseguindo atingir esses 10 objetivos. E o interessante é que nesses 10 objetivos, nós temos 4 objetivos que estão dentro daqueles padrões mais tradicionais ligados à aprendizagem. São competências que estão ligadas às matérias, matemática, português, geografia. E isso acaba sendo bastante interessante. Nós temos que começar a pensar
algo que faz eu ser diferente do outro. Não, não. Eu aprendo e explico, eu troco. A questão não é ser melhor que o outro, mas estarmos crescendo junto e continuar aprendendo. Quer dizer, a escola não se basta. Se houve uma época, e olha que não faz tanto tempo assim, em que a escola, até o final lá do quarto ano do antigo grupo escolar, era bastante para alguns, o final do ginásio era bastante para outros, que ia proporcionar o Fundamental 2 hoje, né? Aqueles que tinham ensino médio já eram luxo, e chegamos ao ponto, ou quem tem um curso superior é bacana, ou agora quem tem mestrado, doutorado, tá. Não, independente de você ter tudo isso, é querer aprender, querer continuar, porque as informações vêm e eu preciso descobrir o prazer nas informações. Isso é absolutamente genial quando eu paro para pensar um mundo onde a novidade vai estar acontecendo a todo momento e que precisa brotar para mim, tá bom? Bom, segunda ideia que a BNCC o que você acha disso? Olha, o que você tem para complementar essa ideia? O professor está preparado para se despir do cargo daquele que leva o conhecimento para ser aquele que vai brincar, no bom sentido da palavra, com esse conhecimento, trocar ideias. Vamos lá no texto um pouquinho, fala, e recorrer à abordagem própria das ciências, entendendo as ciências, incluindo sobre a questão do virtual, né? Com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Aprender tudo. E aí vem um detalhe. Os críticos da BNCC muitas vezes falam assim, mas vai diminuir conteúdos. Não, vai se aprender a navegar pelos conteúdos. Eu não preciso decorar 500 matérias. Eu preciso ter os pontos dessas matérias para navegar entre tudo isso daí e ter condição de uma compreensão mais clara. Uma coisa que nos ajuda a entender esse processo são as provas que a gente já vem assistindo há vários anos, né, do Enem. O Enem, quando surgiu, ele não trazia uma proposta de você é bom se você for um especialista no assunto A, B, C, D, você tem que fazer a prova muito boa de matemática, português, geografia, não. Você vai ler textos que envolvem muitos conteúdos, interpretar tudo isso, desenvolver ideias a partir daí. Já era um aviso desse processo. Terceiro item para a gente pensar um pouquinho, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. A cultura vai para dentro da escola? Não, ela sempre esteve lá. O problema é que a gente usava pouco. Algumas escolas, especialmente aquelas que se dedicam às artes, usando muito. Mas para que é importante a cultura? Cara, para você entender qual é o teu mundo. Não pense que ouvir música é simplesmente um prazer para quem gosta. É você entender o mundo que você está inserido, o mundo da tua cidade, do teu estado, do teu país, compreender as diferenças desse mundo. Cultural dos locais, das locais às mundiais, participar de prática diversificada de produção artístico-cultural. Domenico De Masi, filósofo italiano, que escreveu o livro Ócio Criativo há um pouco mais de 3 décadas, né? Uma das coisas que ele citava assim muito interessante é que nós viveríamos um período onde sobraria um tempo, por isso que ele chamava de ócio criativo. E esse tempo, talvez você aí esteja falando, quando que vai ser isso que eu nunca tenho tempo? Espera um pouquinho, o tempo já está acontecendo, tá? Esse tempo, ele precisa ser criativo, eu preciso criar um pouco. Você reparou que hoje em dia, quando a gente tem uma folga, a gente pede tanto uma folga no fim de semana, no feriado, quando a gente tem uma folga, às vezes a gente fica desesperado para fazer alguma coisa. A gente fala assim, cara, eu estou de folga, mas não estou fazendo nada. Então deixa eu mexer no computador, deixa eu arrumar não sei o quê. Eu queria sair para algum lugar. Cara, parece que eu não consigo viver simplesmente com o deleite e com a contemplação de alguma coisa que está agradável.
né? Não é meramente deitar numa cama e dormir ou descansar, mas é ter condição de produzir intelectualmente. A produção artístico-cultural, a produção da arte, que é uma das competências que cada ser humano carrega, que está dentro das múltiplas inteligências, ela não é simplesmente para o descanso, ela é para o desenvolvimento das próprias capacidades cognitivas, da minha própria, popularmente chamada, inteligência. Eu preciso desenvolver esse processo. Quarto item, depois a gente vai sair dessa linha do slide um pouquinho. Utilizar diferentes linguagens, que antigamente seria você precisa aprender línguas, né? Vai aprender português, espanhol, inglês, tá? Não, não. Verbal, corporal, visual, sonora, digital, voltou a expressão aí, né? Bem como conhecimento das linguagens artísticas, é uma linguagem, matemática, científica, para expressar, partilhar informações, dividir informações com outros, experiências, ideias, sentimentos, partilhar sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Em outras palavras, a escola ela precisa fazer que as pessoas trabalhem em duplas, em trios, em grupos, que eles debatam, que eles se reúnam, que eles experimentem outros espaços, que eles não fiquem reduzidos a essa ou aquela sala. Eu sei que muita gente fala, pô, isso aí é muito legal a teoria, mas na prática, ali dentro do ambiente da escola, isso quebra regras, isso gera bagunça, e tudo isso é verdade, mas por um motivo muito simples. É que os professores, aliás, eu me incluo, nós professores, nós não aprendemos a trabalhar com isso. Então, nós estamos falando de uma fase difícil, naquela em que a gente vai ter que desenvolver a habilidade de quebrar experiências antigas para poder viver experiências realmente novas, tá? E para isso, professor, há uma coisa muito importante para acontecer. Toda vez que a gente falar, vamos cuidar das questões socioemocionais dos nossos alunos, primeiro a gente tem que se reunir e falar, e aí, estamos cuidando das capacidades socioemocionais nossas? Nós, professores, nós, família, nós estamos prestando atenção se esses itens que foram colocados até agora, tem mais alguns para serem colocados, se esses itens nós estamos praticando em casa? Eu estou valorizando o conhecimento? Eu estou exercitando minha curiosidade intelectual? Eu estou fazendo fluir as minhas manifestações? Eu estou utilizando linguagens diferentes? Porque se eu não vivo as coisas que eu pratico, eu sou falso naquilo que eu estou vivendo. E, a partir daí, eu não consigo ter uma transmissão tão positiva, tão coerente. Eu não consigo chegar com serenidade, com tranquilidade e fazer com que o meu aluno realmente se interesse por tudo aquilo que a gente está vivenciando até agora. Esse é um processo bacana, essa é uma maneira muito legal da gente poder ir pensando as mudanças. Vamos continuar pensando aqui quais são, então, agora mais algumas dessas competências que a BNCC está solicitando e por que elas são tão importantes. Gustavo, tem alguma coisa para colocar antes aí para mim? Não, prestando atenção, aprendendo e interagindo com o pessoal aqui, vai tocando. Tá legal. Se você tiver pergunta, manda para a gente aí. Se você tiver com alguma dúvida e, muito especialmente, se você tiver uma crítica, manda para a gente, porque se há uma coisa bacana na vida é ter com quem brigar, é ter com quem você discutir um pouquinho. Nós vamos lá para um segundo slide apresentar das 10, a gente já falou de 4 competências, mais 3 competências que são fundamentais dentro do processo, tá? Já está o slide para o pessoal dar uma olhadinha aí? Então vamos lá. Compreender, utilizar. Olha, às vezes a gente compreende, mas não usa, né? É que nem você comprar um martelo, um monte de prego e guardar. E aí o dia que tem que pôr um quadro na parede, você chama o vizinho. Você esquece que você tem o martelo e o prego. Você podia ter feito. Compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Gente, presta muita atenção. As primeiras 4 competências que nós falamos, elas se referem a conhecimento. Aprender o conhecimento, trabalhar com conhecimento, desenvolver conhecimento, assimilar, fazer relações entre conhecimento. Essa 5ª competência, ela, em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: as crianças vão precisar aprender a desenvolver tecnologia digital. Não é que eles vão aprender a usar celular, computador
ou tablet, porque isso aí eles já sabem usar. O que eles precisam é desenvolver. Então, aquilo que há poucos anos atrás a gente falava que um cara que fazia uma universidade na área tecnológica era capaz, as crianças precisam começar a desenvolver. Você fala, não vai mais precisar de faculdade para isso? Quem está fazendo faculdade vai desenvolver coisas muito acima disso. Tá? E por que as crianças vão precisar aprender a desenvolver softwares, por exemplo, desenvolver aplicativos de várias formas, tá? Porque isso passa a ser mais uma ferramenta no uso do dia a dia. Eu, como psicólogo, dentro da visão tradicional, eu deveria estar lá lendo livros de psicologia única e exclusivamente. Mas hoje, muitas coisas me chamam a atenção, muito especialmente, por exemplo, a própria inteligência artificial. E aí? Aí eu preciso aprender sobre isso. Eu, perto de 60 anos de idade, imagina uma criança ou um adolescente nesse mundo de grande transformação. O texto é meio compridinho, mas se possível, leia aí comigo. Ele fala: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, quer dizer, não é fazer qualquer coisinha, tem que ser significativo, tem importância, vai ser usado. Reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, e não somente receber conhecimento, produzir conhecimento, resolver problemas, exercer protagonismo, quer dizer, não é só ficar ouvindo, eu vou lá na frente me apresentar também. E autoria na vida pessoal e coletiva. Valorizar a diversidade de saberes. Não, nada a ver você falar, eu sou bom de exatas, eu sou bom de biológico, eu sou bom. Não, cara, todas são importantes e eu preciso valorizar essa diversidade de conhecimento. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias, as deles, do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, do seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Textão, né? Eu pessoalmente não gosto de textos muito longos, não. Eu acho que eles cansam e eu tentei resumir esse aqui ao máximo, mas não dava para resumir mais, porque tudo que está escrito aí dentro é extremamente importante. Nossos alunos precisam viver a tecnologia. Nossos alunos precisam estar voltados para a tecnologia, não para ser viciados na tecnologia, mas para eles entenderem apenas como uma ferramenta de trabalho. Não é para falar assim, pô, mas se a gente vai trabalhar muito isso, aí eles vão ficar mais, entre aspas, dependentes? Não, não, não. Eles vão descobrir o quanto aquilo funciona, porque está na mão deles, e não o quanto aquilo manda na vida deles, que é o que está acontecendo, infelizmente, nos dias de hoje, né? Então, bacana poder olhar isso e ter referências nesse sentido. Mais um itemzinho legal, mas antes o Gustavo vai conversar com a gente um pouquinho. Fala aí. Guilherme, ainda completando a informação da matéria, né, que a gente está vendo desde o comecinho da live, Tá. Um dos profissionais do Google diz assim, o Google prioriza a capacidade cognitiva geral do candidato, então na hora de contratar, Sim. Então essa capacidade cognitiva do candidato, não o seu quociente de inteligência. Então é algo que já está acontecendo, como você está dizendo. Né? Sim, tem. E ele completa, é a capacidade de aprender, é a capacidade de processar na hora, é a capacidade de reunir diferentes tipos de informações. Sim. Né? Então, completando isso que você já... Exatamente. Vamos lembrar que quando a gente fala de coeficiente de inteligência, né, que é o famoso e já antigo QI, ele foi desenvolvido lá no comecinho do século XX. As pesquisas começaram, não exatamente com esse objetivo, mas sim para entender como é que funcionava a inteligência por volta de 1906 e, de repente, foi mal utilizado. A ideia inicial era, vamos ver como é a inteligência de fulano, ciclano, como é que essa coisa acontece, porque se você entender que a Paula tem um tipo de inteligência, o Zé Carlos tem outro, o Flávio tem outro, então eles podem ser muito mais competentes no trabalho que eles vêm a realizar se esse trabalho for mais próximo àquele padrão de inteligência. Além de mais competentes, mais felizes. Só que foi tão distorcido que aquilo foi parar
como processo de avaliação para a Primeira Grande Guerra Mundial, e a ideia passou a ser assim: quem tem mais inteligência fica para trás, quem tem menos inteligência vai na frente do batalhão, numa guerra onde as pessoas usavam basicamente armas de mão, não eram grandes canhões à distância, né? Então elas davam tiros e com uma baioneta, que tinha uma espécie de uma espada na ponta, elas iam matando pessoas no furo, correndo alto risco de ser morto. O teste de QI acabou resultando em sendo aquele teste que decidia quem ia morrer na frente e os que teriam mais chances de ser salvos na guerra. E a partir daí nós começamos a avaliar estudantes em escola, quais os que vão ter futuro e quais não vão ter futuro. Hoje, quando a gente pega, inclusive isso que o Gustavo falou agora há pouquinho, né, sobre essa reportagem, está falando, cara, as empresas, grandes empresas do mundo, né, elas querem valorizar esse todo do conhecimento e a forma como você manuseia esse conhecimento, a forma como você é de posse do conhecimento, realiza algo bem bacana no mundo, você consegue realizar algo bem positivo. Agora, isso não quer dizer que você tem mais inteligência. Isso quer dizer que você tem mais flexibilidade no uso do conhecimento. E, óbvio, se o conhecimento não está lá dentro, não adianta ter flexibilidade, né? Quer dizer, eu tenho flexibilidade no uso porque eu adquiri o conhecimento. Foi aí que a curiosidade entrou e isso vai sendo fundamental. A minha escola gera curiosidade, né? Como dizia Rubem Alves, né? A minha comida gera fome. Ele falava sempre, e acredito que a maioria dos educadores conhecem o texto, que o educador não pode ser o garçom, que entrega tudo pronto. O educador tem que ser o cozinheiro, o que faz o povo sentir fome. Ele joga o cheiro e aquilo gera desejo na pessoa que está na frente. Isso é bacana. Vamos para mais um itemzinho, a gente falou de 5, agora vamos para o 6º dos 10 itens, né? E aí a gente começa a falar até um pouco mais sobre a questão socioemocional. Ele fala, o aluno precisa argumentar com base em fatos. Você sabe o que quer dizer isso? Não é falar, eu acho, eu penso. Não, não, quero argumentar. Defender uma ideia com base em fatos, né? A gente está passando por um período aí pré-eleitoral, né? E o que a gente mais vê para todo lado é a gente falando, eu acho que o candidato tal, eu acho que o outro candidato, eu acho não sei o quê, e fala-se mal de muita gente, fala-se bem de pouca gente, né? Cara, não é eu acho, não. É isso, porque eu prestei atenção nisso, eu busquei aquilo, fui atrás de informações, ótimo, você pode mudar a minha opinião se você trouxer mais argumentos ainda, né? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação aos cuidados de si mesmo, dos outros e do planeta. Em outras palavras, quando você fala, a gente precisa que o nosso aluno saiba o que é comportamento ético, né? Sim, mas percebe que ter um comportamento ético não é simplesmente respeito o outro, a partir do conhecimento, elaborar ideias e com essas ideias proteger o outro, se proteger, desenvolver formas de uma relação aonde o todo ganha. A ética, a moral, a cidadania, 3 palavras que costumam andar juntas, 3 palavras que passam força para o ser humano, elas são fundamentais, mas elas também estão muito ancoradas dentro do conhecimento. Elas não estão por aí de qualquer forma, jogadas de qualquer maneira. Tá bom? Aí nós vamos para um outro itemzinho. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Apropriar-se de conhecimento e experiência. Apropriar, né? Abraça e traz para você. Conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações. Ó, que doido, entrou um negócio aqui no meu computador. Entender as relações do mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. Vamos começar esse texto de trás para frente. Você que está me assistindo agora, você tem projeto de vida? Por quê? Porque se você não tem um projeto de vida, todo o resto que a gente falou acaba não tendo sentido. Em outras palavras, se eu não sei onde eu quero chegar, para que eu pego coisas aqui? Né? Se eu não sei onde eu quero ir, para que eu abasteço o carro? Se eu não tenho viagem para fazer, para que eu faço a mala? Né? Então, no fundo, assim, eu tenho que ter um projeto.
E aí eu falo assim, pô, mas nós estamos falando de alunos, estamos falando de alunos de qualquer faixa etária. Os alunos pequenos, os adolescentes, eles têm projeto de vida? Rapaz, tem muito mais que a gente, porque eles se dão mais ao direito de sonhar. E, infelizmente, nós adultos, muitas vezes, estamos nos proibindo desse direito ao sonho, desse direito ao projeto, né? Então, é importante entender que eu preciso valorizar todos os saberes. Sabe aquela história de você estar, de repente, numa festa, numa confraternização com muitas pessoas, e aí as pessoas estão falando de vários assuntos, você fala, ah, não, não gosto disso, não interessa aquilo. Não. Ah, eu queria achar alguém aí com um assunto legal. Rapaz, todos os assuntos. Todos os assuntos. Óbvio que você tem seus preferidos, óbvio que você tem os que você domina. Aliás, na maioria das vezes, os nossos preferidos são aqueles que a gente domina, porque a gente fica um pouco mais confortável, né? Mas eu preciso que o meu aluno navegue em todos os assuntos. Uma coisa é você falar para o aluno, ah, essa música ruim que você está ouvindo. Outra coisa é você falar para o teu aluno assim, opa, essa música é interessante, olha essa outra também, olha aquela outra, olha aquela outra. A questão não é ele deixar o que você critica, mas ele acrescentar o resto. E olha, o nosso HD, o HD humano, a nossa memória humana, onde a gente armazena informações, bate em qualquer computador desse mundo. A gente vive e toda a nossa vida ainda vai sobrar espaço para guardar coisas. Então nós temos total competência para isso e nós precisamos trabalhar isso dentro do ambiente escolar de uma forma mais clara possível. Mais alguma coisa aí para a gente, Gustavo? Não, continua. Faltam 3, né, competências. Três e aí a gente vai competências. entrar um pouquinho nessas variáveis aí, pra gente Tá legal, entender tá melhor. ótimo. Aí vamos para a nossa última paginazinha, mais 3 competências. Lembra que eu chamei lá no início de pilares, né? Pilares que a BNCC sugere. E eu gosto dessa expressão pilar, por quê? Porque o pilar ele serve para sustentar a construção, né? Então, assim, eu penso nos pilares que venham a gerar uma melhor condição para que esse meu aluno, esse meu filho, na medida em que ele vai crescendo, ele se sinta em maior condição de segurança. Você já pensou construir uma casa com pilar que trinca fácil, que racha? Esse negócio tem que ser bastante forte, né? Vamos lá para a 8ª competência. Conhecer-se, saber quem você é. Apreciar-se. Eu gostei da palavra porque tem gente que talvez escrevesse amar-se. Não, não é assim amar. Apreciar, né? Qual é a diferença que eu posso fazer no mundo? Né? Que habilidades eu tenho e que outras que eu posso ter? Que coisas boas eu faço para quem está perto e se eu descuidar eu acabo fazendo coisa ruim? Conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional. Da física parece que o povo anda cuidando bastante, né? A gente vê as academias lotadas para todo lugar, a gente vê as ruas, avenidas e praças lotadas de gente correndo, de gente querendo ter um corpo esbelto, bacana, pá, e com saúde. Isso é tudo muito bacana. Mas como é que anda a saúde emocional do professor? Falamos disso, inclusive, numa última live que a gente fez no mês de julho, né? E se você não assistiu, está disponível lá no nosso Facebook da página Temas, tá? Saúde emocional do professor, a saúde emocional do aluno, a saúde emocional do pai, da mãe, né? E o que é saúde emocional? É aquela que permite as pessoas, pensando numa casa, né? Sentar em volta de uma mesa sem estar estressados, tensos, se ofendendo desnecessariamente. É aquela que permite que, mesmo diante de uma dificuldade dentro do ambiente escolar ou até do ambiente do trabalho, as pessoas consigam refletir com um pouquinho mais de serenidade e buscar conclusões, né? Compreendendo-se na diversidade humana. Isso é bacana, eu preciso saber quem eu sou, lembra a primeira frase? Conhecer-se para se compreender na diversidade humana. Muito fácil eu querer me conhecer lá dentro do meu quarto olhando para o meu espelho, eu e eu. Não, eu preciso me conhecer diante de uma diferença de pessoas gigante. O mundo não é aquele grupo que eu vivo, o grupo não é a minha panelinha. Então, as crianças precisam rodar os grupos, isso a gente fala muito, muito, muito. Ela precisa experimentar como que é aquela pessoa diferente, o mais gordinho, o magrinho, aquele que eu chamo de chato, aquele que é bacana também, aquele que todo mundo fala que é o esperto, tá? Viver com essas diferenças, compreender-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com
Autocrítica, primeiro eu me critico, e capacidade de lidar com essas críticas, tá? Nono, exercitar a empatia, aquela relação em que eu olho o outro a partir dos olhos do outro. Eu olho o mundo a partir dos olhos do outro. Eu olho as mudanças do mundo a partir dos olhos do outro. E não simplesmente o mundo tem que entender as coisas do jeito que eu imagino. Exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos, cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento, valorização dessas diferenças, da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas, suas potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Essa última frase, eu acho que nós lutaremos com ela mais alguns séculos, não são apenas décadas. O preconceito, infelizmente, ele foi instituído na maior parte da cultura mundial. Ninguém nasce com preconceito, mas a gente aprendeu a ter preconceito, porque ter preconceito significa eu desvalorizar alguém para poder me sentir melhor que ele. Eu criticar o outro para estar acima dele. Esse é um objetivo, ele tem que ser caçado, desenvolvido. E olha, o professor de educação infantil sabe muito bem que quando os pais não interferem no sentido de colocar crianças contra crianças, elas resolvem os preconceitos. Elas vivem bem aquilo, elas solucionam. O problema é que às vezes vem de casa, às vezes vem de outros ambientes essa situação em que a crítica vai ficando pesada, tá? Empatia, diálogo, resolução de conflito e cooperação. E o último itemzinho aí dessa relação é agir pessoal e coletivamente com autonomia. A palavra autonomia ela é muito confundida com a palavra liberdade, né? O que é liberdade? Fazer o que eu quiser. O que é autonomia? É ter responsabilidade sobre as coisas que eu faço. Então, autonomia, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu assuma a responsabilidade sobre a consequência e não queira culpar os outros ou simplesmente ficar caçando por aí para descobrir quem foi o culpado. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, que é a grande ferramenta das próximas décadas, resiliência, que falamos lá no início, que é cair e levantar, e determinação. Se eu quero, eu vou. Se der errado, tudo bem, depois a gente vê. Tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, tá? Falando desse jeito, se você não prestar atenção no texto, só dar uma lida, parece campanha política, não parece? Não parece que você está prometendo um monte de coisa? Mas é que a questão é a seguinte, a BNCC, ela não trouxe a ferramenta exata que vai ser usada em cada lugar. Ela falou, cara, estamos estudando, e aqui envolve muita gente. E esse estudo, apesar de nós estarmos falando da base nacional brasileira, esse estudo está embasado numa transformação que está acontecendo na maior parte do mundo, especialmente um mundo preocupado com as mudanças que estão ocorrendo. Então, nós estamos falando muito de Europa, nós estamos falando muito dos Estados Unidos, não todo. Nós estamos falando de uma visão de um mundo complexo em que a gente precisa fortalecer as pessoas para que elas voltem a cuidar de si, cuidar do planeta e abaixar os níveis de intolerância que geram agressividade, geram tudo isso que a gente morre de medo. E aí, muitas vezes, a gente vai, enquanto educador, esbarrar numa visão em que a família fala, não, mas meu filho precisa vencer na vida. Com essa ideia de que vencer na vida é vencer o outro, né? Quando, na prática, meu filho precisa viver bem, e viver bem com o outro, e não derrotando o outro. Esse passa a ser o princípio, a partir daí a gente começa a ter uma noção mais clara. A nossa proposta de trabalho, é lógico que não somos exclusivos, tem muita gente desenvolvendo trabalhos bem bacanas aí com relação às mudanças socioemocionais. Tem o Instituto Ayrton Senna, que essa semana a gente leu um material bacana a respeito deles. Tem várias editoras pensando sobre isso, mas é a gente poder dialogar, né? Vamos conversar com todo mundo a respeito de que passos práticos daremos. Os passos práticos serão desenvolvidos dentro da tua escola, dentro da tua sala de aula e muito, muito especialmente num diálogo, numa troca entre os profissionais de educação e as famílias.
Deu? Passamos os 10 pontos. Vamos lá. Vamos lá para algumas perguntas, então. Uma pergunta que creio que preocupe muitos educadores, né? São 10 competências e a gente poderia até colocar outras, né? Como você disse, é muito amplo. Mas se torna uma responsabilidade muito grande para a escola nesse momento. Sim. Né? Como que a gente enxerga isso, né? Qual que é o cenário? Vamos entender que a responsabilidade da escola, ela sempre existiu, ela sempre é muito marcante. Houve um período aí, né, década de 80 especialmente, que muitas vezes os professores falavam, eu não estou aqui para substituir pai e mãe, tinha aquela onda de chamar a professora de tia, e houve uma meia campanha de parte dos educadores falando, não, eu não sou tia não, eu sou um profissional, eu quero ser respeitado como profissional, né? E isso tudo era meros detalhes de discussão. Então a escola tem a responsabilidade. A questão hoje é que a escola passa a ter uma responsabilidade diferente daquela que ela vinha desenvolvendo. Como diferente? É que se a escola falava, olha, até aqui a família cuida, daqui para frente sou eu que cuido, eu vou até esse ponto, a gente orienta a família e eles cuidam lá, nós temos hoje, e não simplesmente porque as famílias estejam desestruturadas ou desinteressadas, as famílias são vítimas também. Então nós temos hoje famílias que não estão conseguindo ter uma compreensão do que vem acontecendo com os seus filhos. Nós temos pais e mães preocupadíssimos, e não todos, óbvio, mas preocupadíssimos, e que não conseguem caminhar. E aí, a hora que eles querem pedir um socorro, vão procurar psicólogos, que é o meu caso, procuram neurologistas, psiquiatras, educadores especializados, Só que são situações pontuais, porque a vida do aluno mesmo, do filho, acontece grande parte dentro do ambiente da escola e dentro do ambiente da família, e não nos consultórios. Os consultórios, eles são laboratórios que trabalham situações específicas, né, e que fazem parcerias com esses processos. Mas a grande mudança acontece dentro da escola, muito especialmente porque nesse mundo, e a gente já falou disso aqui também, de muitos filhos únicos, aprender a compartilhar é difícil. Eu vou compartilhar com quem? Eu vou compartilhar lá dentro da sala de aula, vou compartilhar lá naquele espaço do pátio, na quadra, eu vou compartilhar nos eventos, né? Então, a escola passa, sim, cada vez mais a ser mais responsável por algumas mudanças que são necessárias dentro da educação e, consequentemente, da sociedade. A responsabilidade da escola é muito maior. Volto a repetir, a BNCC, ela é uma lei. A BNCC, ela tem necessidades e que são positivas. A gente não tem que ficar discutindo, mas isso é hora de mudar, Não, é bacana a gente refletir e falar, cara, já que está aí, vamos ver o que a gente consegue fazer de melhor. E aí, professores, e aí, coordenadores, diretores, proprietários de escolas, né? Não se fechem no seu mundinho. Não interessa se a tua escola tem 100 alunos ou 5.000 alunos. Não feche no seu mundo e fala, a minha escola pensa assim, a minha escola é desse jeito. Cara, eu tenho muito a aprender com as outras, com as experiências de outros, e aí sim poder entregar da melhor forma possível, entregar o melhor produto possível para que esse aluno tenha a condição de desenvolver todas essas habilidades na prática. Não é meramente estudar uma apostila sobre o que é ética, mas é comportar-se de forma ética. Isso vai fazer uma diferença bacana, genial. Eu estou vendo que está entrando um cara aí para curtir nossa página, que é o Cláudio Naves, um cara que trabalha com muitas editoras, gente muito bacana, que há muitos anos eu não vejo. Deixa um abração para você. O que mais aí? Nesse gancho da ética numa apostila, onde a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. As soluções que os métodos de ensino, né, que cada escola tem o seu, adota o seu, contrata e ali se guia para os alunos, né? O que eles estão apresentando em relação ao BNCC, né? Isso basta, é a solução. Esse preparo socioemocional ele deve ser feito por um profissional. Sim, sim. É importante a presença de um profissional. Eu acho que é importante a presença de profissionais que estejam envolvidos com a ideia, né? O que não quer dizer que exista um profissional específico que é bom para isso, né?
Mas vamos voltar um pouquinho na pergunta. Um detalhe interessante, né, quando fala assim, e os métodos, né? Hoje a gente tem grandes editoras, a gente tem grandes materiais pedagógicos. De maneira geral, a minha opinião, não existe nenhum material que eu chamaria de ruim. Existem materiais diferentes que, dependendo da escola, você vai considerar esse aqui mais adequado, aquele mais adequado. Mas a coisa mais bacana que as editoras podem entregar para a escola ou entregar para a rede municipal de educação, né, é a consultoria. E às vezes as pessoas não usufruem das consultorias, que são profissionais bastante competentes que vão lá discutir ideias, né? Então, consultores que passam em muitas escolas, pegam muitas experiências e trazem. Então, hoje existe, até por força da lei, né, que está se estabelecendo, existe uma preocupação muito grande em todas essas grandes editoras em estar desenvolvendo material para orientar os educadores nesse trabalho. O problema é como é que esse material realmente vai ser colocado lá na ponta, na hora que o educador vai trabalhar. Porque uma coisa é eu ter um material excelente de história, um material excelente de inglês, que eu tenho como medir, né? Opa, meu aluno aprendia assim, mudamos o material, mudamos o método da sala de aula, o aluno está aprendendo melhor, está com mais desenvoltura, está ok, as notas estão mostrando uma melhora. Quando nós vamos lá para a questão da estrutura emocional, como é que eu consigo medir, e nem sei se essa é a palavra certa, né? Como é que eu consigo ter uma visão de que realmente eles estão melhorando? Antigamente, talvez a medida fosse assim, aquela classe, ela era bagunceira, fizemos um trabalho na escola e hoje a classe é comportada. Então, socioemocionalmente, essa turma melhorou. Eu falo, opa, aquela classe era bagunceira, agora ela está comportada. Ela ficou muito boa para o professor trabalhar, ela se adequou a uma condição de que a escola ficasse mais equilibrada. Durante anos, psicólogos educacionais foram contratados para fazer com que as crianças ficassem mais adequadas ao meio, né? Isso não quer dizer que seja errado, mas elas eram felizes? Porque muitas vezes aquela bagunça, ela também tinha uma felicidade. Se eles se organizaram e continuaram felizes ou ficaram mais felizes ainda, então tá bom. Mas se eles agora são comportados, estão indo bem, mas bloquearam a criatividade, bloquearam a expressão, não estão conseguindo viver com isso de uma forma mais tranquila, opa, então não sei se socioemocionalmente foi correto. Então a questão é, os materiais são medidos, nós precisamos começar a pensar um pouquinho aqui do outro lado, né? Como é que nós vamos fazer para poder avaliar que as emoções estão gerando felicidade, equilíbrio, resiliência, adaptação para esse jovem poder crescer nesse mundo que do lado externo está meio que batendo contra, né? Uma outra questão, Guilherme, nesse nosso sistema educacional, vamos tratar do nosso país, né? Uhum. Existe o perigo dessas 10 competências se tornarem simplesmente matérias do dia a dia, porque existe sim. se não houver uma ação direta com profissionais, como você falou, Uhum. isso entrar só na sala de aula em páginas de livro sem ação Sim. com as crianças ou com adolescentes que estão dentro da escola, existe esse perigo. Eu acho que existe. Eu acho que existe esse perigo e acredito que esse é um perigo que talvez venha justamente do uso inadequado feito por algumas instituições ou especificamente por alguns professores, né? O que ele está colocando é isso, pô, nós precisamos aplicar esse conteúdo, tá? Nós precisamos aplicar o conteúdo de física, nós precisamos aplicar o conteúdo de biologia. Opa, a gente aplica o conteúdo. Isso aqui não é conteúdo. Isso aqui que nós estamos falando são pilares. Pilares são estruturas que vão caminhando junto e que, de repente, um determinado conceito, ele não vai ser discutido na aula tal. Então, não é uma aula sobre algo socioemocional. O professor de matemática, de história, de geografia na educação física, o porteiro da escola, a secretária da escola, eles têm que estar compreendendo o processo, porque quando aquela criança, aquele adolescente passa por eles, inclusive passa dessa forma informal, né, no corredor da escola, nós temos que ter uma visão de mudança de conduta em prol
da própria criança, do próprio aluno e, consequentemente, do meio. Se eu começar a falar, opa, vamos para a sala tal para ter a aula tal, ficou difícil. Óbvio que até por uma questão de logística, de vez em quando nós vamos para a sala tal discutir um vídeo. Lógico que nós vamos sentar para ter uma aula e essa aula é um momento também de reflexões socioemocionais, vai ser no espaço X. Mas eu não tenho que ficar trancando, eu não tenho que tornar hermético pequenos espaços. O que eu preciso é que a coisa aconteça no todo, né? Essa possibilidade do crescimento venha no todo. Nós não vamos conseguir, nós estamos exatamente no mês de setembro, né, de 2018, nós não vamos conseguir terminar 2019 com todo esse processo bem implantado, as coisas caminhando bem, não é assim que vai ser. O que nós precisamos é de um 2019 em que muita coisa vai ser aprendida, exercitada, colocada. Em 2020 o debate continua, escolas vão promover coisas bacanas e você vai lá e busca na internet experiências de outros que estão fazendo, essa troca, né? Essa permuta de experiências, uma atividade de literatura, uma atividade de jornalismo, uma atividade de física, artística, uma atividade de robótica, elas vão servindo não simplesmente para esses fins específicos, mas para essas relações ocorrer. Isso é muito bacana. Vamos pegar um exemplo de uma coisa que faz tempo que eu não vou, mas que eu sei que continua mais ou menos igual, que são as feiras de ciências, né, que acontecem aí por todo o Brasil, né? A feira, quando a gente fala em feira, a gente está falando de um lugar, pensa na feira agora de compra de verdura, né? Feira de artesanato, é um lugar vivo, né? Um lugar ativo, um monte de coisa acontecendo, e as pessoas ali envolvidas, né? Apresentando coisas que acreditam, vendendo seus produtos. Quando eu vou para a feira de ciências, muitas vezes, lógico que há exceções, às vezes a gente acabava encontrando alunos, né? Que estão preocupados em garantir um ponto na nota, garantir 2 pontos na nota, porque aquilo é o fundamental. Então eu estou lá na feira para garantir esse negócio. As pessoas estão preocupadas em, eu tenho que falar direito sem gaguejar, porque alguém vai ver. E aí a criança fica ansiosa. Então você encontra a criança que passa uma noite mal porque vai ter que se apresentar na feira no dia seguinte. Por quê? Porque aquilo foi ensaiado com o objetivo da criança participar de uma feira, mas no fundo ela está meio que angustiada com o processo. Aquilo não é prazeroso, né? A feira de ciências tem que ser uma consequência do prazer de aprender, do prazer de apresentar. Lembra que nós falamos disso durante a apresentação dos 10 itens, né? De eu me expor, de eu ir além, de eu estar envolvido com aquilo, porque aquilo é conhecimento agregado a relacionamento interpessoal. Aí a gente deixa de imaginar que as 10 ideias elas se transformam simplesmente em uma apostila para ser praticada e, se bobear, alguém ainda querer dar nota para saber se aquilo está indo bem, está indo mal. Tá? Vamos lá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Da Andresa Raimundo. Como posso melhorar o respeito às regras na sala sem que eles percam a criatividade e expressão? Essa pergunta é difícil para caramba, né? Um abração para a Andressa. Quando eu falo sobre regras sociais, eu acho que o primeiro processo é levar o aluno a compreender que a regra não existe porque eu quero, mas que a regra existe para que ele se sinta mais confortável, né? A regra não existe simplesmente para favorecer um ou dois, a regra existe para que haja harmonia entre todos, e nós vemos isso nas regras de trânsito, nós vemos isso nas regras na hora de formar uma fila, né? Para fazer uma compra ou entrar num determinado espetáculo, tá? As regras existem em prol de todo mundo. Então, Andressa, é bem um trabalho de formiguinha que começa inclusive antes da aula, né? Não é assim, nós precisamos de silêncio para dar aula. Vamos conversar de tal forma que a gente consiga ter a aula que vai ser muito útil para você. E aí, quando eu, antes de dar a aula, eu consigo passar para o aluno que aquilo que vai ser dado é algo muito bacana para a vida dele, que aquilo que vai ser dado é para que ele consiga fazer algo interessante, aí eu consigo a atenção dele. Agora, não esquece de uma coisa que é importante, né? O nível de atenção hoje ele é muito, muito baixo por milhares de temas que a gente já viu, né? Um deles, o próprio abuso da internet, o excesso de informações. Então, não adianta eu falar assim,
Eu vou dar uma aula de um assunto tal, gente, isso aqui é para vocês entenderem como é que funciona tal coisa na tua casa, papapá. Aí eu estou dando a aula, nossa, eles começaram a fazer silêncio, opa, virou paraíso? Não, não virou não. O tempo de atenção deles vai ser 2, 3, 4 minutinhos. Oficialmente a gente fala que é difícil de passar de 3, tá? Aí eu consegui a atenção, o comportamento deu aquela melhorada, agora eu preciso começar a interagir. Então, o que você acha disso? E o que você acha daquilo? Tá? Eu não fico apenas expondo, porque eles não têm mais a paciência de expor. Vamos fazer, Andressa, uma experiência simples. Se eu mandar para o teu WhatsApp um vídeo para você assistir e eu escrevo assim, olha que vídeo legal. E aí eu te mando um vídeo, a hora que você olha para o vídeo, ele tem 30 minutos de duração. Qual é a chance de você falar, eu vou assistir esse vídeo, né? Talvez você fale, não, 30 minutos não dá, 30 minutos é muita coisa. Talvez eu tenha que te mandar um vídeo de 1 minuto e meio, talvez de menos de 1 minuto, 2 minutos e pouquinho, e aí você vai prestar atenção naquele vídeo. Se você gostar muito, pode ser até que você veja outra vez e mande para um monte de gente. A atenção dos nossos alunos, e aí eu estou falando para todos, até o aluno da universidade, ela está assim, eu dou um pedacinho da aula, a gente conversa de algumas coisas, volta para cá, mais um pedacinho da aula, tá. Se eu quiser dar aula naquele sentido, olha, presta atenção aqui, 5 exercícios, manda não sei o quê, esse aluno ele vai perdendo interesse, perdendo interesse, perdendo interesse. Quando nós vamos em algumas situações específicas, eu vou falar, por exemplo, do aluno de cursinho, a gente consegue uma atenção muito maior porque ele está vivendo uma pressão, em alguns casos, inclusive uma opressão que faz, cara, eu estou desesperado, eu tenho que conseguir, ele trava ali e vai, muitos inclusive com problemas emocionais seríssimos nesse segundo semestre do ano, chegando vestibulares. Mas quando eu vou lá para crianças, adolescentes, especialmente nas primeiras fases da adolescência, tempo de atenção reduzido, por não culpa deles, essa coisa de falar o aluno não está nem aí, não é bem assim não. Até existe aluno que não quer ir para a escola por um monte de outras razões interessantes lá fora, não necessariamente porque a escola é ruim. Vamos trabalhar de pouquinho, antes sempre mostrar isso aqui é muito legal, independente de qual seja o conteúdo que eu estou levando. Você vai ser mais bacana na hora que você aprender isso aqui que eu estou te passando, tá ok? Vamos lá. Existe aproveitando esse gancho também do vestibular, Guilherme, existe um movimento aí em algumas faculdades, universidades no Brasil, inclusive, já começar, na verdade, no Brasil, porque lá fora já não tem vestibular. Não tem vestibular, mas tem avaliação de vocacional, né? Isso. E algumas faculdades já estão entrando nesse movimento no Brasil. Já é um reflexo também, né, disso, né, de apurar no aluno, no candidato, Sim. a sua vocação para aquela área, para aquela profissão. Esse é uma proposta bem bacana, né? E existe essa outra questão do vestibular picotado, né? Que é o aluno sendo avaliado no primeiro ano, depois ele é avaliado no segundo, depois ele é avaliado no terceiro, e aí ele adentra ou não a universidade, e não simplesmente tem uma prova num dia fatídico, que se você tiver resfriado, por melhor aluno que você seja, você acaba indo mal na prova, ou emocionalmente você fica perturbado e acaba não rendendo, né? Então existem algumas novidades. Mas eu acredito que, infelizmente, quando a gente fala do vestibular, né, e especialmente das universidades consideradas mais top, papá, apesar de eu não achar nenhuma tão maior que a outra assim, né? Mas existe uma questão aí muito complexa, né? Nós ainda estamos falando de competição. E é justamente porque a gente fala dessa competição radical aqui, que muitas vezes a hora que a gente fala de educação socioemocional aqui, antes, né? Os pais falam, não, meu filho tem que ser preparado para vencer aquilo, e se ele ficar com outras atividades, ele não vai vencer aquilo. E aí a gente assiste pais que retiram filhos da escola, porque a escola está preocupada, por exemplo, com a questão da pedagogia afetiva, tá? E fala, não, eu quero pedagogia de resultado, tá ok? Só que eu acho que alguns pais já estão aprendendo que essa pedagogia do resultado, ela muitas vezes está formando pessoas frustradas, fracassadas, muitos abandonando a faculdade. Interessante uma pesquisa, viu? Estado de São Paulo, no ano de 2017, né? Agora há pouquinho, de cada 100 alunos que entraram numa faculdade do estado de São Paulo, pegando todas, públicas e privadas, 26 alunos desistiram no primeiro ano. Em outras palavras,
de cada 4 alunos que entrou na faculdade, um desistiu. Óbvio que existe motivo como questões financeiras, problemas pessoais, questões familiares, tá? Mas os 2 grandes motivos: entrou numa universidade sem saber o que queria e o que realmente gostava, e de repente descobriu que não era daquilo. Segundo motivo, não sei viver com gente diferente, não sei viver uma situação diferente, eu preciso de uma situação protegida, e isso é típico de alguém que não tem uma estrutura socioemocional para vivenciar o novo, para vivenciar um novo momento na vida com pessoas e com conhecimentos dessa maneira. Tá? Isso pode ser uma consequência do sentido, se esse movimento que está vindo de cima, né, das universidades e vai começar a atingir, né, esse entendimento, poxa, eu estou tirando 10 em tudo, mas se eu não me comportar de forma madura, se eu não tiver habilidade para essa profissão que eu almejo, ou o meu pai quer para mim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Sim. Então a gente pode afirmar que assim, um indivíduo seguro socioemocionalmente, ele vai se dar bem em uma faculdade pública, numa faculdade particular, porque ele vai saber lidar com a situação. Sim. Ele vai correr atrás do que ele quer realmente, porque ele tem segurança naquilo, ele tem paz para desenvolver. Isso, até porque ele não está procurando a universidade porque ele tem segurança no curso. Ele está procurando a universidade porque ele sabe que aquilo lá é um conjunto de ferramentas muito útil, que na mão dele, que já sabe manobrar conhecimentos desde a infância, da adolescência, pô, vai ser fantástico, né? Caramba, se eu acredito na minha capacidade de ir resolvendo problemas na escola, em casa, com amigos, tal, quando chega a oportunidade, cara, vai fazer esse curso bacana, eu vou fazer. Não porque o curso é genial, tem um professor maravilhoso, não, nem sei quem são os professores. Eu vou fazer porque, cara, eu vou conseguir filtrar isso aqui bacana, eu vou colocar isso aqui em prática, e caso esse não seja o caminho adequado, ou eu descubra que aquela profissão que eu achava que estava com grande espaço, ela está perdendo espaço, opa, a gente migra para outra. Ah, mas você perdeu um tempo na faculdade? Perdeu nada, cara. Estava adquirindo conhecimento, tanto conhecimento técnico, né, aquela referência, quanto o conhecimento do envolvimento com pessoas novas, trocas de experiências, e isso vai ser útil. Quando eu falo útil, gente, não pense que eu sou contra ganhar dinheiro, não pense que eu sou contra estudar para ter uma tranquilidade financeira, não, útil no sentido, inclusive, disso, né? Mas, cara, eu preciso ter uma qualidade de vida, isso precisa acontecer da melhor maneira possível, né? Tá muito legal, bastante gente aqui com a gente hoje online, depois que a live finaliza, a gente sabe a repercussão continua, né? Nós estamos aqui com 1h10 praticamente, vamos para finalmente. Chegando no fim do passeio. Chegando no fim do passeio. Você quer colocar alguma coisa para complementar? A gente vai voltar na terça-feira que vem. Como é que nós vamos poder... Eu estou com uma pequena dúvida, depois a gente vai começar. A gente vai retomar esse tema e abranger mais algumas coisinhas, ou na terça ou na quinta-feira que vem. Tá? Probleminha de agenda aí, só para tirar uma dúvida. Ou terça-noite, quinta, mas a gente vai mandar recado. Tá. Bom, é bastante tempo. Aliás, eu queria agradecer demais a presença aí de um monte de gente assistindo a gente. Hoje tem uma novidade, daqui a pouquinho a gente vai falar. Tem um presentinho para todo mundo aí, para vocês poderem usufruir disso. Não acostuma não, porque não é todo dia, então é só de vez em quando que vai ter uns presentinhos, tá? A proposta do projeto Temas, né, quando começou, era: nós vamos fazer uma plataforma com vídeos para capacitação de professores dentro da visão socioemocional, né? Cara, vocês não imaginam a quantidade de ideias diferentes que estão fazendo com que a gente não saia dessa concepção, mas que a gente amplie essa concepção para muito lado. É muita gente conversando, é muita coisa diferente acontecendo, né? E tem hora que a gente fica até meio assustado de ver o tamanho do processo. Por isso que as lives são importantes. As lives são oportunidades que a gente tem, não para ficar aqui apenas passando informações, mas muito especialmente para saber a opinião de vocês sobre o que está acontecendo aí na tua escola, na tua cidade, na região que você está envolvido, né? Para a gente poder pensar essa educação. A cada dia que passa eu tomo um susto, né? Então tem sido muito comum eu receber notícias de suicídio quase que semanalmente, receber violências de família semanalmente. E a gente fala, cara, esse mundo não pode continuar desse jeito não. A gente precisa fazer uma diferença, e parece que a gente está conseguindo entender que a diferença
que antigamente passava pela família, hoje ela passa muito, e talvez muito especialmente em alguns casos, pelo ambiente coletivo que as escolas podem e proporcionam. Então, isso é muito bacana, isso é fundamental, é por aí que nós vamos, tá bom? Para a gente ir encerrando, vamos pensar algumas coisinhas, já já eu falo do brinde que nós vamos estar dando para você daqui 2 minutinhos, tá? Projeto Temas está à disposição. Por favor, você que está acompanhando a gente faz bastante tempo, aqueles que estão conhecendo hoje, a gente está aí com muita gente em volta, praticamente 1.200 pessoas já vêm curtindo. As nossas lives têm conseguido públicos bem bacanas, porque depois que a gente acaba ao vivo, elas continuam e a gente já tem atingido marcas aí superiores a 7, 8 mil pessoas assistindo. Então, isso é bem legal para a gente poder discutir. Lá dentro da página do Projeto Temas, lembra? A plataforma ainda não foi lançada, né, oficialmente, mas dentro da página do Facebook, vou repetir para vocês assim, facebook.com/, aquela barrinha deitada, Projeto Temas. Você entra lá, curte, manda os seus amigos curtirem para conhecer um pouquinho. Lá dentro você encontra hoje 8 vídeos. Nos próximos dias a gente vai estar lançando mais um aí. 8 vídeos de mais ou menos 8 minutos. Você já encontra, são 7 lives. Acho que é isso, né? 7 lives. Com essa aqui, 8 lives para você poder acompanhar, curtir. Mas é para conversar. A gente quer muito conversar com você, trocar ideias, receber propostas, tá bom? Novidade, quem vai falar agora é o Gustavo. Qual é o presentinho que a gente vai estar dando para todo mundo que está aí nos assistindo? Já escrevi aqui para eles, né? Uhum. Eu vou disponibilizar um link, Guilherme, muito bacana. Eles vão poder baixar um e-book, né? Com uma coletânea de textos e reflexões escritas por você, né? E a gente espera que vocês se lambuzem, vamos dizer assim, né? Aproveitem sem moderação, né? Que são textos que vão ajudar dentro do contexto do temas, né? Textos para reflexão, que você pode usar na sua sala de aula também, com a sua equipe de professores, e vai ser muito bom para nós depois o seu feedback a respeito desses textos, tá? Então, leiam um pouquinho por dia, vamos lá devagarinho, e manda para nós o feedback, né? Fala para nós, ó, nossa, esse texto foi bacana, vamos fazer uma live sobre esse tema, e nós vamos acrescentando cada vez mais. O Gustavo, tem gente que às vezes não sabe se virar muito bem com o Facebook, mexer com tecnologia. Explica assim um pouquinho mais arroz com feijão, né? Para as pessoas pegarem. Aliás, deixa eu dar um toque aqui. Acabou de entrar um cara chamado Kiko Lopes, que é um dos maiores amigos que eu tenho na minha vida, que faz anos que eu não encontro. Quero deixar um beijão para o Kiko. Saudade da nossa vida lá em Piracicaba, das nossas últimos encontros lá em Santos. E vamos ver se a gente volta a se encontrar aqui. Um abração para você aí. Vai ser assim, eu vou colocar um link aqui na tela do lado do Facebook, onde a gente está interagindo com o pessoal. Isso. É só clicar nesse link e acompanhar todo o caminho que ele vai te levar a fazer um download de um arquivo. É um arquivo em PowerPoint, creio que a maioria dos professores utilizam, gostam. É muito simples. Guarda para você e você pode ler o momento que você quiser, tá? O Projeto Temas está crescendo porque vocês estão nos ajudando, tá? E a gente cada vez mais discutindo bons temas e colocando para reflexão aqui. A gente já teve em 2 escolas, vamos para uma 3ª escola agora, né? Conversar com pais, com professores. Você que tiver esse interesse também, quiser levar o Projeto Temas para a sua escola, a gente iniciar um network, um relacionamento bacana, nos entre em contato pelo Facebook também, né? Sim, sim. Aliás, uma dessas passagens, que foi lá no Instituto Santa Úrsula, uma palestra curtinha, de 2h40 mais ou menos, ela está disponível também para quem quiser assistir dentro da página do Projeto Temas. Tá joia? Gente, obrigado demais de coração pela presença de todos vocês. Desejo que Deus abençoe muito todo mundo, tá ok? Baixa o nosso livrinho aí, fiquem com tudo de bom e até uma próxima. Semana que vem, ou terça ou quinta, a gente vai estar avisando. Valeu, fui! Vamos lá, estou colocando o link aí para vocês, é só clicar, ele vai disparar no seu Messenger aí no Facebook, é só acompanhar e você vai baixar esse presente. Um abraço para todo mundo, vou tentar falar uns nomes aqui, a Tamara, a Fernanda Belubi, a Ayla, a Andressa, a Lauren, né? Tem a Alessandra, Vanessa Nunes, Janaína, Camila, Marcela Besquiza, um abraço para o Luiz Felipe, Marcela,
Deixa eu ver mais aqui. Wilson Rodrigues, a Fabiana Paganini, a Teacher. Tem mais a Glaucia, que mandou pergunta para nós também. A Júlia, Priscila Ferreira. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Clica aí. Tchau. Tchau, tchau.